Olá, tudo bem? Eu me chamo professora Letícia, eu sou professora do terceiro ano da unidade do Colégio Força Máxima em Duque de Caxias e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o nosso capítulo 4 de História. E o tema é as capitais do Brasil. Vamos conhecer? Então vamos lá. Bom, sobre as capitais do Brasil, nós vamos abordar primeiro Salvador, a cidade de Todos os Santos. Em 1549, o português Tomé de Souza chegou em Salvador, acompanhado de quase 1.000 pessoas com a missão de ser o governador-geral, ou seja, o representante do rei de Portugal aqui na colônia. Caberia então a ele o papel de impor as leis reais, as leis que o rei decretou lá em Portugal. E essas leis tinham como acordo acabar com a resistência de algumas comunidades indígenas à ocupação dos portugueses aqui em Salvador e impedir a ação de piratas e invasores estrangeiros. Bom, Salvador, a cidade de Todos os Santos, começa na nossa página 208 da apostila e vai até a página 211. Aí nós temos uma imagem falando sobre quando ele chegou aqui, né? Aí ele diz assim: é aqui que construiremos a cidade de São Salvador? Bem animado, podemos ver, né? Bom, a cidade de Salvador baseava-se no modelo das cidades europeias. O traçado da cidade respeitava o meio natural, ou seja, na parte alta em que podemos ver aí, havia um monte e foram construídos edifícios políticos e religiosos, além das habitações dos colonos. E já na parte baixa, junto ao mar, foram construídos o porto. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, que ficava perto de onde chegavam as embarcações, os navios e as instalações comerciais. Também foi erguida uma muralha de taipa, mistura de barro, palha e estacas de madeira, e rodeada por fossos, que foram buracos feitos pela ação humana. Ou seja, os humanos foram lá e cavaram, para garantir a proteção das construções e dos moradores também dessa área. Ainda sobre a cidade de Salvador, a gente vai falar sobre como ela foi dividida, né? Esse mapa também se encontra no seu livro. Esse mapa traz as indicações das instalações comerciais da cidade de Salvador. Vejamos, na parte da cidade alta, essa parte aqui, ó, em azul, em que a gente pode encontrar o armazém, ó, vejamos, em laranja, não é isso? Confere aí comigo. E na parte bege, se é que pode ser bege ou amarelo, né? A gente encontra aí o Palácio do Governador, a gente encontra o Palácio do Bispo, a gente vai ver também que aí possui a Casa da Câmara e entre outras coisas muito importantes. Vejamos, essa parte aqui em vermelha, se você pode perceber, ó, era a parte, essas linhas em vermelho, era a parte em que ficavam os muros da cidade que protegiam as construções. Lembram que eu comentei isso no slide anterior? Bom, Salvador foi a cidade sede político-administrativa da coroa portuguesa na América, até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. A localização foi escolhida, né, por Salvador ser uma área estratégica, porque era ali que o pau-brasil e o açúcar, que eram as principais riquezas daquela época. Então, vejamos, quais foram as principais riquezas daquela época? O pau-brasil e o açúcar, e eles eram enviados para Portugal. Também era a função do governador garantir a cobrança dos impostos, tá? A cobrança de que impostos? De quem? Do povo que morava em Salvador. E aí nós temos um ponto turístico, né, de Salvador, que é chamado de Elevador Lacerda. Ele fica em Salvador, na Bahia, ok? Vamos lá. Passando então para o Rio de Janeiro, a cidade da corte. Em 1502, os primeiros portugueses navegaram na Baía de Guanabara, região que batizaram como Rio de Janeiro. Nós vamos falar agora de um conteúdo que está entre a página 212 e que vai até a página 217 da nossa apostila. No entanto, foram os franceses os primeiros a se estabelecer nessa região. Eles negociavam uma matéria-prima chamada o pau-brasil, a árvore da qual se extraía o corante vermelho, com os indígenas locais da tribo Tupinambá. A partir de 1555,
um grupo de quase 500 franceses já estava estabelecido ali, em uma colônia que eles chamavam de França Antártica. Os portugueses travaram uma guerra para expulsar os franceses e conquistar toda essa região. Foi durante o conflito, em 1º de março de 1565, que foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, pelo capitão português Estácio de Sá. Eu coloquei aqui uma imagem de uma das embarcações, das navegações que eles vinham para o Rio de Janeiro. Bom, vejamos. O porto da cidade do Rio de Janeiro tornou-se importante para a rota do comércio colonial. Através deles, comercializavam-se madeira, cana-de-açúcar e até mesmo os africanos, que eram escravos naquela época. Havia pequenas ruas irregulares, nas quais se ergueram as primeiras igrejas. Assim, em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, pois essa última cidade ficava ainda mais próxima das áreas de extração de matérias-primas. Aí, como nós estamos falando, do mineral. Mineral esse vendido naquela época. E ali também estava o porto, por onde o ouro era enviado para Portugal. E aí nós temos uma imagem de antigamente do porto da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a cidade da corte. Aqui nós temos uma imagem muito interessante que hoje você já deve conhecer como Arcos da Lapa. Antigamente era chamado de Aqueduto da Carioca. Hoje conhecido como Arcos da Lapa, ele foi construído no século XVIII, entre os anos de 1725 e 1744. Ele ligava o Morro de Santa Teresa ao Morro de Santo Antônio. Hoje foi já parcialmente demolido. Foi uma obra muito importante, pois fazia com que a água do rio Carioca chegasse ao chafariz do Largo da Carioca, abastecendo assim então toda a população da cidade. Os chafarizes nas cidades coloniais eram centros de distribuição de água para a população. Eram os africanos escravizados que buscavam essa água nos chafarizes e transportavam em barris até a casa dos colonos. Esses escravizados eles eram conhecidos como aguadeiros, ok? E aí nós temos ainda mais histórias sobre o Rio de Janeiro, a cidade da corte. Bom, a história do Rio de Janeiro passou por uma grande transformação no ano de 1808. A família real e a corte portuguesa mudaram-se então de Lisboa para o Rio de Janeiro. E dessa maneira a população aumentou, fazendo expandir ainda mais as áreas da cidade. Além do aumento do comércio, surgiram novos serviços. Foram construídas novas vias públicas, calçadas, pontes e chafarizes. A cultura ganhou a imprensa régia para imprimir papéis oficiais e o primeiro jornal da cidade, que ficou conhecido como Gazeta do Rio de Janeiro. Aí no slide eu coloquei uma foto da imagem do jornal Gazeta do Rio de Janeiro e coloquei também para vocês a foto de um chafariz, que fica no Jardim Botânico. Bom, houve também, como eu falei para vocês, a criação do Observatório Astronômico, que é essa imagem aqui que eu coloquei, ó, Observatório Nacional, e o Jardim Botânico, que foi de onde eu tirei a foto do chafariz. O Rio de Janeiro, que se tornara a capital da colônia portuguesa em 1763, em 1808, passou a ser sede de todo o Império Português, que além de Portugal, incluía territórios na África e na Ásia. Brasília, a cidade-avião. Esse conteúdo de Brasília se encontra na página 218 e na 219 do seu livro. Bom, isso aí é um esboço do plano piloto de Brasília, ou seja, como seria, como eles imaginavam que queriam que fosse a cidade de Brasília. Foi da autoria de Lúcio Costa e ele foi vencedor no concurso nacional do plano piloto da nova capital do Brasil em 1956. A construção de Brasília fazia parte dos planos do presidente Juscelino Kubitschek, que governou entre 1956 e 1961. O principal objetivo ao transferir a capital do Rio de Janeiro era integrar melhor o território nacional e incentivar o povoamento do interior do país. O projeto urbano, a forma da cidade, o traçado das ruas e a localização das construções foi de Lúcio Costa. Os principais edifícios foram obra do arquiteto Oscar Niemeyer.
e vários jardins foram planejados pelo paisagista Burle Marx. As obras tiveram início em fevereiro de 1957. A construção chegou a contar com 30 mil trabalhadores, vindo principalmente da região Nordeste. Eles ficaram conhecidos como candangos, que é exatamente essa imagem que nós temos em frente a um dos planaltos em Brasília, e ele retrata a imagem dos candangos, essa imagem representa os candangos. Bom, ainda sobre a cidade-avião, Brasília, as obras seguiram em ritmo acelerado. Inicialmente, os materiais de construção eram transportados por aviões, pois ainda não haviam estradas. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, com um projeto muito inovador. A cidade recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco em 1987. Essa foto aí foi tirada em agosto de 2017 por um astronauta russo que mostra Brasília vista de cima da Estação Espacial Internacional. E aí, vamos praticar o que aprendemos? Que tal? Bom, com a chegada dos portugueses em terras brasileiras, quais foram as capitais do Brasil naquela época? Nós começamos falando de... Vejamos, exatamente, Salvador. Começamos falando de Salvador, na Bahia. Logo depois, houve também uma sede aonde? Se você pensou Rio de Janeiro, você acertou. E por último, não menos importante, fechamos com Brasília. E a imagem retratada são dos candangos. Exatamente isso. Você aprendeu direitinho, hein? E desejo em breve te ver. Faça bons estudos e, se for necessário, volta aí, e dá play naquela parte que você sentiu alguma dúvida. Um beijo! Foi um prazer estar com você.